E hoje mais uma entrevista com o candidato ao governo, né? Recebemos agora aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Marcelo Ramos, de 40 anos, que concorre pelo PSB e foi vereador de Manaus por 2 mandatos e integrou a chapa de Serafim Correia como vice-prefeito em 2012. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde, Mona Lisa, e boa tarde a todos os telespectadores. Só lembrando que o senhor tem 15 minutos de entrevista, portanto, uma média de 3 minutos para responder cada pergunta, são 5 perguntas ao todo. Então, portanto, a gente pede que você tenha aí, respostas sejam bem objetivas, para que não seja interferida aí a entrevista, tá ok? Ok, serei disciplinado. Ok, então vamos começar. A primeira pergunta, qual o modelo de transporte que o senhor, como governador, defenderia para Manaus? O transporte coletivo mesmo que continua, o monotrilho, o metrô, qual seria esse modelo mais viável para Manaus? Transporte público é tema de responsabilidade das prefeituras, mas o bem-estar das pessoas é de responsabilidade de todos que atuam na vida pública. E hoje, o trânsito e o transporte coletivo de Manaus atormentam as pessoas, atormentam você, cidadão, que nos assiste, e, portanto, o Estado precisa participar ativamente da solução de transporte coletivo. Eu entendo que o melhor caminho é a opção pelo transporte coletivo, construindo um anel viário de corredor exclusivo de ônibus com os recursos que o governo do Estado recebeu para o plano de mobilidade da COP e não teve competência para executar, e também a conclusão da obra do anel viário do transporte de cargas, aquela que sai do aeroporto e vai ali pela Avenida José Henrique, chegando até o distrito. Você vai retirar os caminhões que hoje transitam na parte central da cidade, você vai dar uma solução com maior agilidade para o transporte coletivo. E nós não podemos ignorar que todas as cidades modernas do mundo inteiro fazem também a opção por entender os meios de transporte não motorizados. Portanto, é preciso estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Ah, mas em Manaus é muito quente. Só não vê que já existem pessoas andando de bicicleta quem não olha para o lado. Quantos trabalhadores da construção civil, para economizar o dinheiro do ônibus, para não andar no ônibus lotado, já fazem a opção pela bicicleta. E nós precisamos, junto com a prefeitura, num plano coordenado, organizar, recuperar calçadas, arborizar a cidade, para que pequenos deslocamentos sejam feitos a pé. Portanto, não há dúvida de que não existe solução para o transporte coletivo partindo da premissa de valorização do carro. É preciso valorizar o transporte coletivo e os meios não motorizados de deslocamento. Eu penso que, a despeito de ser responsabilidade do município por determinação da Constituição Federal, no nosso governo, no governo do povo do Amazonas, nós iremos dialogar com a prefeitura e, junto com a prefeitura, construir soluções estruturantes. Dinheiro tem. O que faltou foi vontade política para executar. Para você ter uma ideia, o maior investimento em transporte coletivo da história do Amazonas foi 53 milhões de reais do Expresso. O governo do estado do Amazonas tem, desde 2009, 1 bilhão e 800 milhões de reais à sua disposição para executar uma solução definitiva de transporte coletivo, mas, infelizmente, continua condenando você, cidadão, você, cidadã, a um transporte coletivo desumano e que atormenta a vida de todos os manauaras. Nós vamos enfrentar junto com a prefeitura e vamos solucionar esse que é um dos principais problemas na vida do manauara hoje. Certo. Candidato, nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com a carteira de trabalho assinada. A maioria dos empregos ainda está nas prefeituras que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual é a saída para aumentar o número de empregos no interior do Amazonas? Primeiro, na verdade, nos últimos 30 anos, o interior do Amazonas foi completamente abandonado. Nos últimos 30 anos, você que mora no interior, você que tem algum laço com o interior, mesmo quem não nasceu no interior tem algum laço, ou veio de lá, ou tem um parente, ou tem um amigo que mora por lá. Eu mesmo sou filho de um parintinense, então sei o que é a vida do interior do estado. Na verdade, nos últimos 30 anos, o interior foi utilizado única e exclusivamente como instrumento de demagogia eleitoral. É preciso coragem de oferecer alternativas econômicas para o interior do estado. A Zona Franca de Manaus, ela nos deu uma solução razoável para a cidade de Manaus.
mas ela não fez chegar a desenvolvimento no interior. No nosso governo, nós temos absoluta clareza. Primeiro, a necessidade de resgatar o setor primário, que decresceu a participação do setor primário no PIB do Amazonas nos últimos 10 anos. Nós precisamos resgatar o crescimento do setor primário. Para isso, regularização fundiária, agilização da aprovação de planos de manejo, financiamento e assistência técnica para o produtor. Fora isso, nós precisamos que a UEA e que o CETAM se aproxime do produtor, forme o filho do produtor. Não adianta formar engenheiro de pesca aqui sem compromisso de atuar no interior depois. Nós precisamos oferecer cursos técnicos para o filho de um pescador que eu conheci lá no Zé Açu e que dizia, não adianta, deputado, para trazer assistência técnica para cá, preciso oferecer curso para o meu filho, que tem compromisso com o que eu faço e que pode oferecer uma vida melhor e mais digna para mim e para ele e para a família que ele vai constituir no futuro. E nós precisamos também e vamos superar o desafio de criar um modelo industrial mais vinculado às nossas vocações naturais, que é a necessidade de pesquisa para o desenvolvimento de uma bioindústria, de uma indústria vinculada ao que a natureza nos oferece. Nós temos açaí sobrando, nós temos açaí apodrecendo aí no meio da floresta e não temos uma bioindústria de açaí. Nós temos castanha caindo na floresta e não temos uma bioindústria de castanha. É preciso montar parques industriais nos municípios do interior, mas parques industriais vinculados à identidade e à vocação natural da Amazônia, que é a bioindústria. Fazendo isso, nós vamos conseguir gerar empregos de qualidade, gerar empregos com carteira assinada e tirar o cidadão do interior hoje dos subempregos a que eles estão submetidos. Certo. Na sua resposta aí, você falou sobre a Zona Franca de Manaus. E a nossa terceira pergunta é justamente sobre isso. O Estado ganhou mais 50 anos aí de Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, são mais 50 anos em que as indústrias que se instalaram aqui em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras cidades do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, candidato, para que a Zona Franca se desenvolva e depois desses 50 anos que já estão certos, o Estado mantenha as indústrias e os empregos aqui em Manaus? Primeiro, é uma ilusão achar que a simples renovação dos incentivos fiscais resolvem todos os problemas do polo industrial de Manaus. E segundo, é uma covardia com você, trabalhador, que acorda às 5 horas da manhã e vai para o chão de fábrica, com você, empresário, que acredita no modelo e investe no modelo, é uma covardia os políticos tentarem se apropriar dessa vitória. A vitória da prorrogação não é de político nenhum. A vitória da prorrogação é de um modelo que tem dado resultados muito efetivos para o povo do Amazonas e para o Brasil. E o responsável por isso é o operário que é mais produtivo do que o operário do Japão, é o empresário que acredita no modelo. Portanto, nós precisamos entender que a Zona Franca de Manaus, ela é um modelo de incentivo fiscal, mas que precisa vir acompanhado da infraestrutura necessária para que nós sejamos competitivos. O Amazonas, nós vamos iniciar nos próximos 4 anos a fazer o que eles não fizeram nos últimos 47, que é dotar a cidade de Manaus de infraestrutura logística para que o modelo seja competitivo. Isso exige a construção de portos modernos, isso exige a demarcação, sinalização e navegabilidade das nossas hidrovias, que são as nossas estradas por vocação natural. Isso exige uma ligação rodoviária com o resto do país e isso exige a superação da crise de energia e telecomunicação que ainda toma conta da nossa cidade e do nosso estado. Nós faremos isso, temos compromissos de fazer isso. Infelizmente, nos últimos anos, ninguém deu conta disso. Agora, todos têm solução para o futuro. E eu fico imaginando o quanto aqueles que governaram o Amazonas tinham solução e não implantaram essas soluções são egoístas, porque guardaram para si as soluções que deveriam ter sido oferecidas e, se fossem oferecidas e executadas, teriam melhorado a vida do povo. Não é sustentável um modelo de desenvolvimento industrial fundado única e exclusivamente em incentivo fiscal. É preciso porto, hidrovia, energia, telecomunicação. O Estado do Amazonas fez escolhas erradas. O Estado do Amazonas se endividou mal, não endividou para fazer essa infraestrutura logística e endividou para obras absolutamente questionáveis do ponto de vista econômico. Nós faremos as escolhas certas que façam o polo industrial de Manaus
um modelo sustentável, forte e que nos próximos 50 anos possa fazer do Amazonas um estado próspero. Certo. E, candidato, o Amazonas inteiro, incluindo aqui Manaus, a nossa capital, sofre com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo, nada muda. Existe uma saída para esse problema das drogas, na sua opinião, e qual seria essa saída? Primeira coisa, o nosso governo vai asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado. Nós não vamos ter qualquer tolerância com tráfico de drogas e crime organizado. E tem tolerância com crime organizado quem nomeia oficiais condenados por relação com crime organizado em cargos de confiança na polícia. A Polícia Militar do Amazonas não merece isso. A Polícia Militar do Amazonas é formada por homens e mulheres de bem e que precisam ser valorizados nos cargos de comando. Falta efetivo, tem gente concursada na polícia esperando chamada, que são o cadastro de reserva, e até hoje não foram chamados, porque não há um compromisso efetivo em melhorar a vida das pessoas e dar tranquilidade para a vida das pessoas. O Ronda no Bairro é um programa importante que nós vamos fortalecer e vamos retomar as suas bases comunitárias. Mas para asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado, é preciso investimento pesado em inteligência e forças especiais. E eu tenho ao meu lado um vice que veio do órgão que é capaz de prender 200 homens, de desmantelar quadrilhas sem dar um tiro, que é a Polícia Federal. Portanto, o Júnior Brasil, que é o meu vice, que é um policial federal, terá um papel estratégico nesse enfrentamento do crime organizado, do tráfico de drogas. Nós vamos asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado. E fazendo isso, nós vamos diminuir também os crimes de pequena monta, porque muitas vezes o crime do pequeno furto, do assalto, do roubo ou mesmo o homicídio, ele é consequência do tráfico de drogas, porque é o garoto que nós perdemos para o tráfico de drogas. É o garoto que, para manter o seu vício, precisa realizar um pequeno furto ou precisa cometer um outro crime de pequena monta. Asfixiando o crime organizado e o tráfico de drogas, nós vamos conseguir diminuir os pequenos delitos que incomodam a vida do cidadão, da cidadã do Amazonas. O Amazonas aumentou o número de homicídios de 2004 a 2012 de 16 homicídios por 100 mil habitantes para 36 homicídios por 100 mil habitantes. Nós não podemos dizer que deu certo uma política de segurança pública que não protege o bem maior do ser humano, que é a vida. Nós vamos proteger a vida. O seu filho vai sair de casa e você vai ter a tranquilidade de que ele vai voltar seguro, porque o Estado vai cuidar do seu filho quando estiver fora de casa. Certo. Agora, candidato, para encerrar, qual é a diferença que o senhor considera principal entre as suas propostas e as dos outros candidatos ao governo? Agora você tem exatamente 2 minutos aí, 50 minutos para responder. O povo do Amazonas quer mudança. 80% do povo do Amazonas quer mudança. Você que nos assiste, você quer mudança. O estado do Amazonas é um estado muito rico, mas essa riqueza não tem entrado pela porta da sua casa, porque os governos dos últimos 30 anos têm feito com que essa riqueza se concentre na mão de poucos. Eu sou um jovem de 40 anos, tenho a coragem e a independência necessária para enfrentar esse grupo que há 32 anos governa o Amazonas. E, acima de tudo, sou alguém simples, como você, lutador, trabalhador, que tudo que conquistou na vida, conquistou com fé, estudo, trabalho e muito amor ao próximo. O que significa a mudança essencial, a escolha que o povo do Amazonas vai fazer nesse processo eleitoral é continuar tudo como está há 32 anos ou dar um passo à frente, abrir um novo caminho. Eu imagino o cidadão que hoje de manhã saiu pela madrugada para conseguir uma ficha de atendimento lá no Adriano Jorge. Para esse cidadão as coisas não vão nada bem. A vida desse cidadão é muito diferente da propaganda que apresentam na TV durante os últimos anos. Nós vamos fazer com que a realidade do cidadão seja a realidade de alguém incluído nessa riqueza que o Estado gera. O Estado é rico não é com dinheiro que cai do céu. O Estado é rico porque o homem e a mulher amazonense, que você que nos assiste, rega essa terra com o suor do seu rosto. Nós vamos fazer toda essa riqueza bater a porta da sua casa e entrar
na forma de uma educação de qualidade dos seus filhos, na forma de saúde digna para as mulheres, na forma de uma segurança eficiente que proteja a sua família e, acima de tudo, na forma de geração de emprego e renda, para que o homem e a mulher amazonense possa, do suor do seu trabalho, sustentar com dignidade a sua família. Isso é uma diferença muito grande, é uma diferença de escolha, é uma diferença de caminhos, é a diferença de continuar tudo como está e você sabe que as coisas não vão bem na vida real, ou abrir um caminho em que a riqueza se transforma em prosperidade na vida de cada um. É isso que nós ofereceremos ao povo do Amazonas. Eu tenho a coragem e a independência para abrir um novo tempo na vida política e na vida do povo do estado do Amazonas. Muito obrigado. O meu nome é Marcelo Ramos e o meu número é 40. Muito obrigada, candidato. O 10 na TV entrevistou o candidato ao governo do estado, Marcelo Ramos, do PSB.